Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago um dos livros que a Realizações nos enviou, chamado Ensaios Publicados de 1966 a 1985, do Eric Voegelin. São um conjunto de artigos que o filósofo Eric Voegelin nos apresenta nesse livro, que particularmente é muito interessante, e um desses artigos que eu venho trazer para vocês nesse vídeo, que é a pergunta que é feita ao Eric Voegelin: por que a cultura atualmente ela é não permissiva ao evangelho? Por que o evangelho não consegue ser difundido na cultura atual? E é um relato muito interessante que ele traz a resposta desta pergunta com um processo que aconteceu no passado. Ou seja, como que o evangelho se difunde em sociedades não cristãs, por exemplo, como aconteceu com os gregos, com os romanos, com os egípcios. Como que acontece essa difusão no mundo pagão? Essa é a primeira pergunta, para que a gente entenda o que está acontecendo atualmente. Veja, atualmente na época, a gente estava falando de 1970, isso é interessante porque ele descobre que a falta de difusão do evangelho atualmente é pela uma deformação na razão. E explico. Antes, no passado, as sociedades pagãs, elas tinham um conhecimento do cosmos, certo? E esse cosmos era permeado de algumas entidades, de alguns deuses, mas no cosmos essas entidades se faziam presente, ou seja, não existia uma religião necessariamente. Havia, na verdade, um conjunto de deuses que uma hora eram virtuosos, outra hora eram pecadores, mas esses deuses, às vezes em conflito entre eles e às vezes em conflito com a humanidade, faziam parte do universo. Era parte do universo aqueles deuses. Então, não era necessário uma religião porque não tinha nada em que ser ligado, certo? No entanto, algumas culturas, como os egípcios, já entendiam, conforme o Eric Voegelin cita nesse artigo no capítulo 7, Evangelho e Cultura, fala que esse ordenamento dos deuses já era necessário, ou seja, já se compreendia que mesmo os deuses tinham que ser ordenados por algo fora deles, algo superior aos deuses. Os gregos também tinham algo nisso com a filosofia, ou seja, tinha uma verdade superior aos deuses, que os deuses também estão submetidos. Então havia algo externo aos deuses. Isso é bem interessante. Quer dizer que pela via racional nós conseguimos compreender que é algo superior a eles. Quando São Paulo chega na cidade de Atenas e ele vê ali um templo destinado ao Deus desconhecido, ou seja, os gregos já tinham descoberto que havia um único Deus pelas vias racionais, por exemplo, pela via da razão, da existência de Deus, que sai em Aristóteles e culmina em Santo Tomás de Aquino nas 5 vias. No entanto, não se sabia quem ele era ainda. Se sabia que havia um único Deus, mas não quem ele era. E São Paulo vai dizer que ele traz esse Deus para revelar a eles quem ele é. Ou seja, todo o imaginário e a cosmovisão antiga já estava adequada para uma difusão do evangelho. Tanto na sociedade grega, quanto na egípcia, quanto na romana, todos os pagãos, por assim dizer, estavam com uma mentalidade, mesmo que de forma imaginária errada, ou seja, estavam falando em ainda deuses, e achando que o Deus cristão era só mais um Deus. No entanto, eles entendem que esse Deus cristão é um Deus que ordena as coisas, o universo. No entanto, diferente dos deuses que eles intracósmicos, ou seja, o Eric Voegelin vai chamar esses deuses de intracósmico. Na visão da sociedade pagã, esses deuses, eles são parte da natureza. O rio Nilo é um deus, o jacaré é outro deus, a sexualidade, por assim dizer, é outro tipo de Deus. Então todas as partes do universo, sejam humanas, sejam animais, seja da natureza, elas são deuses. O Sol e a Lua, ou seja, são intracósmicos, ela está dentro do cosmos. No entanto, esse Deus que é difundido pelos cristãos não é um Deus intracósmico, ele se faz presente no cosmos, mas ele está extracósmico, ou seja, ele não está presente necessariamente no cosmos. E esse Deus que
os gregos reconhecem a sua existência, ele também é reconhecido como extracósmico. Então o interessante é que esta ponte do homem com Deus só acontece no cristianismo, porque é só ele que liga o homem à entidade. É só o cristianismo que liga o homem a Deus, diferente das outras que não tem o que ligar. Não há ligação entre o panteísmo e o homem, porque os próprios deuses são parte da estrutura do universo. Já no cristianismo não. E isso foi a diferença. Essa foi a grande diferença do cristianismo para as outras religiões. Religiões, entre aspas, porque não tenho que ligar. Mas essa foi a grande compreensão dos povos antigos. E foi facilmente difundido. E algo interessante que o cristianismo ele traz e se revela na encarnação do verbo, do Logos divino, e também na sua morte e ressurreição, que eram perguntas chaves que existiam na época sobre morte e vida. Porque, por exemplo, um fenômeno da natureza é a própria entidade. O que isso significa? Que se vai esfriar e vai atrapalhar a colheita, se vai chover e vai destruir toda a colheita que aquele povo possui, é culpa de uma entidade, ou a benevolência ou a maldade de uma certa entidade. Então é previsível, entre aspas, dando oferendas para aquela entidade específica. No entanto, quando vem o cristianismo, aquelas estruturas que pareciam ser deuses não são mais, são fenômenos da natureza. E o que se pergunta é, bom, agora que a gente sabe o que são esses fenômenos, que são fenômenos da natureza, o que é a morte e a ressurreição? A morte e a ressurreição está ligada a esse Deus extracósmico. Entende que não é natural, por assim dizer, pela origem da palavra natural, que um organismo ressuscite. Então tem que ser extra, tem que ser super, tem que ser sobrenatural para que um organismo ressuscite. Ou seja, a ressurreição está inerentemente ligado a esse Deus extracósmico, que está fora do cosmos, que está fora do sistema. Ele não é o universo, ele não faz parte do universo, mas ele próprio criou o universo. E ele se manifesta nesse universo com uma forma, que é em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que também, consubstancial, também é Deus. Logo, sabendo disso e que está nele a ressurreição, a encarnação e a ressurreição, é que as respostas chaves para a vida e morte são aceitas. E, consequentemente, o Evangelho é difundido. E, finalizando este capítulo, que é tratado sobre Evangelho e Cultura, em Eric Wagner, por que na nossa sociedade, na sociedade moderna, é difícil a difusão do Evangelho. Primeiro, um dos pontos é que houve a separação entre a finalidade da coisa, houve a separação entre o objeto em si com a sua finalidade. Logo, o que significa isso? Quando a gente separa o objeto, uma ciência estuda um objeto, ela estuda o fenômeno e não o objeto em si. Então, por exemplo, a finalidade da natureza, que é descobrir a verdade, a gente descobre a verdade da natureza, já não existe mais. Por quê? Porque nós chegamos num tempo em que frases do tipo a verdade não existe ou a verdade é relativa é tido como algo racional. Ou seja, a própria estrutura da ciência, que é buscar a verdade, foi corrompida, ou seja, foi deformada. A razão se deforma em torno disso, porque a própria finalidade da ciência é descobrir a verdade na natureza. Bom, se não existe verdade, ou a verdade é relativa, o próprio papel da ciência não é descobrir nada, e sim observar fenômenos. Logo, está retirado da ciência a sua finalidade. Não é mais a finalidade da ciência buscar a verdade, pelo contrário, não se busca nenhuma verdade, se busca, entre aspas, verdades relativas, entre aspas, gigantescas, e nisso há a deformação da razão. Essa razão deformada faz com que você não se impregne do Evangelho. Por quê? Porque uma das vias racionais de São Tomás de Aquino da existência de Deus, e São Tomás de Aquino fala na Suma que Deus é uma questão da razão, não necessariamente da fé. Deus está na fé, que é uma questão de fé, mas também é uma questão da razão, porque os próprios gregos já tinham descoberto Deus Uno através das vias racionais. Então, sabendo-se disso,
quando você tem a deformação da razão, você não consegue descobrir Deus por via racional, consequentemente você não tem impregnação do Evangelho. Isso é uma das grandes dificuldades. E o Eric Voegelin também vai olhar de forma muito crítica para a gnose. A gnose, que tem por objetivo, pelo menos a gnose material, tem o objetivo de transformar o mundo porque ele está errado. Esse é o objetivo da gnose. E para que você mude esse mundo, você precisa não procurar a verdade nele, porque ele está errado necessariamente. Não há verdade neste mundo. Você precisa buscar a felicidade através do conhecimento. Por exemplo, quando nós olhamos para o marxismo, o que o marxismo olha? Ele olha uma superestrutura que danifica a estrutura. Para que a estrutura possa se libertar, é necessário uma revolta contra a superestrutura. E essa superestrutura só existe para oprimir a estrutura. Logo, não existe mais a busca pela verdade, existe a busca pelo domínio sobre a superestrutura. Isso é uma das coisas da gnose, ou seja, o marxismo ele é premiado de gnose, só que uma gnose materialista ateia. Tem várias formas da gnose, que não vou tratar nesse vídeo especificamente, precisa de um vídeo mais específico só sobre o tema da gnose, mas ele fala que ao nascer a gnose dos primeiros séculos, que é uma gnose cristã, por assim dizer, né? Ela já começa com essa deformação, ela não é de hoje, mas ela avança até a gente chegar no marxismo, por exemplo, e outras ideologias. Porque o que é uma ideologia? Ela não é uma busca pela verdade. O que é o marxismo? Ele não está procurando uma verdade, pelo contrário, ele está procurando uma libertação. Então você vê essa estrutura do marxismo permeada de gnose, e isso deforma a razão, consequentemente não há como espalhar o evangelho ou difundir o evangelho numa mentalidade assim, certo? Completamente deformada, completamente vazia de critério e também que não busque a verdade, porque uma mentalidade deformada não busca a verdade em si, certo? Então esse é um dos grandes problemas. Bom, é isso que eu gostaria de trazer para vocês neste livro, é muito interessante. Na verdade, o Eric Voegelin tem vários capítulos, vários artigos bem interessantes, inclusive sobre estudos clássicos, que eu também trarei aqui nos vídeos com os artigos do Eric Voegelin, sobre os outros capítulos específicos. E cada capítulo tem muita informação e é importante que ele possa ser contemplado, por assim dizer, de forma bem específica. Mas, enfim, eu gostei muito desse título aqui, dos ensaios publicados do Eric Voegelin, e eu recomendo para quem quer começar as leituras sobre o Eric Voegelin, começar com esse livro aqui, porque ele traz um panorama geral de qual é o pensamento dele sobre determinados assuntos, e são assuntos um pouco polêmicos, mas que valem a pena serem lidos, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos encontramos nos próximos vídeos sobre esses temas dos artigos do Eric Voegelin neste livro aqui. E espero que tenham gostado. Se gostou, clica no gostei aqui, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas, favorite também. E o artigo que eu escrevi sobre este capítulo está aqui no link embaixo, que irá ser direcionado para o nosso blog. Muito obrigado, e espero vocês nos próximos vídeos e salve Maria Imaculada!